Olá, queridos, a paz do Senhor, muito bom dia, boa tarde, boa noite, qual seja o horário que você esteja aqui, então é bem-vindo. Vamos para mais um dia da nossa leitura bíblica, hoje, 27 de julho de 2024. Estamos aqui no 27º dia dessa leitura maravilhosa, que é a Palavra de Deus. Antes de ler, eu quero orar contigo, querido Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós para juntos meditarmos, aprendermos aqui com a tua santa e poderosa palavra. Fala aos nossos corações, manifeste o teu querer sobre nós. Não esqueça de inscrever-se aqui no canal, também compartilhar para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus, amém? Mateus 17 diz assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenha medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Quando desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E os discípulos lhe perguntaram: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo, na água. Eu trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino e ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade: se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando voltaram para reunir-se na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol.
Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos de nós dois. Mateus capítulo 18. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus perguntar afinal, quem é maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena, colocou-o no meio deles. Em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é maior no reino dos céus. Quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se a sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se o seu olho o faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre à presença do Pai Celestial, e o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que você acha que ele fará? Não deixará as outras 99 no monte e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela mais que pelas 99 que não se perdeu. Da mesma forma, não é a vontade de meu Pai no céu que nenhum desses pequeninos se percam. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por duas ou três testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês ligarem na terra terá sido, o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com seus servos. Eles deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 70 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo.
O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha misericórdia, paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes, foram ao Senhor e lhes contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida por você, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Números capítulo 9. No primeiro mês do segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai e disse: instrui os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado. Ao entardecer, no 14º dia do primeiro mês, siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa no deserto de Sinai ao entardecer no 14º dia do primeiro mês. Eles celebraram a festa ali, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Alguns homens, porém, estavam cerimonialmente impuros por terem tocado num cadáver e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles se dirigiram a Moisés e Arão no mesmo dia e disseram: ficamos cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas por que estamos impedidos de apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, como os demais israelitas? Moisés respondeu: esperem aqui até eu receber as instruções do Senhor para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se alguém do povo agora ou nas gerações futuras estiver celebrante impuro no tempo da Páscoa por haver tocado num cadáver, ou se estiver viajando e não puder comparecer à cerimônia, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Oferecerá um sacrifício de Páscoa um mês depois, ao entardecer do 14º dia do segundo mês. Nessa ocasião, comerá o cordeiro da Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Aquele que estiver cerimonialmente impuro, não estiver viajando, mas ainda assim não celebrará a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá a consequência de sua culpa. E se algum estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a Páscoa do Senhor, deverá seguir os mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, uma nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. Uma nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim sempre acontecia à noite. A nuvem cobria o tabernáculo e tinha aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava o acampamento e seguia no lugar onde a nuvem parava. Eles acampavam. Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam parados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações
para com o Senhor. Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantava o acampamento e seguiam viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava para a manhã seguinte, dia ou noite. Porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, um mês ou um ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguia. Com isto, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor. Cumpriam tudo o que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Números capítulo 10. O Senhor também disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Com ela você chamará a comunidade para se reunir e dará um sinal para levantar o acampamento. Quando as 2 trombetas soarem, todos se reunirão diante de vocês à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma trombeta soar, somente os líderes, os chefes dos clãs de Israel se apresentarão a vocês. Quando o sinal para seguir viagem soar, as tribos acampadas do lado leste levantarão acampamento e avançarão. Quando o sinal soar pela segunda vez, as tribos acampadas do lado sul virão em seguida. Mande soar 2 toques curtos para indicar que deve partir. Mas quando convocar o povo para uma reunião sagrada, mande soar um toque diferente. Apenas os sacerdotes, os descendentes de Arão, tocarão as trombetas. Essa é a lei permanente para vocês e a ser cumprida de geração em geração. Quando chegarem à sua própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usem as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor, seu Deus, se livrará de vocês e os livrará de seus inimigos. Faça soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada mês, e toquem as trombetas ao apresentarem o holocausto de oferta de paz. As trombetas lhes servirão de recordação diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. No 2º ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do 2º mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram do deserto de Sinai e viajaram de um lugar para o outro até a nuvem pousar no deserto de Parã. Da primeira vez que o povo partiu, seguindo as instruções do Senhor a Moisés, o exército da tribo de Judá foi à frente. Marchava atrás da sua bandeira, o seu comandante era Naasson, filho de Aminadab. Em seguida vieram o exército da tribo de Issacar, comandado por Natanael, filho de Zuar, e o exército da tribo de Zebulon, comandado por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os levitas das divisões Gersonitas e Merari vieram na sequência carregando o tabernáculo. O exército de Ruben veio depois, marchando atrás de sua bandeira. Seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. Em seguida vieram o exército da tribo de Simeão, comandado por Selumiel, filho de Zurizadai, e o exército da tribo de Gad, comandado por Eliasaf, filho de Deuel. Então vieram os levitas da divisão coatitas, carregando os objetos sagrados. Antes que o povo chegasse ao próximo acampamento, o tabernáculo deveria estar armado em seu novo local. O exército de Efraim veio depois, marchando atrás de sua bandeira, comandado por Elisama, filho de Amiúde. Em seguida vieram o exército da tribo de Manassés, comandado por Gamaliel, filho de Pedazur, e o exército da tribo de Benjamim, comandado por Abidã, filho de Gedeoim. O exército de Dan veio por último, marchando atrás da sua bandeira e formando a retaguarda de todos os acampamentos da tribo. Seu comandante era Aiezer, filho de Amissadai. Em seguida vieram o exército da tribo de Asser, comandado por Pagiel, filho de Ocrã,
E o exército da tribo de Naftali, comandado por Aíra, filho de Enã, era nessa sequência que os israelitas marchavam, exército após exército. Moisés disse ao seu cunhado Obade, filho do midianita Reuel: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse: eu darei a vocês, venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu Obabe. Preciso voltar para minha própria terra, para minha família. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece os lugares desertos onde poderemos acampar. Venha e seja nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia à frente deles para lhe mostrar onde parar e descansar. Cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levanta-te, ó Senhor, e que teus inimigos se dispersem, teus adversários fujam de diante de ti. E quando a arca parava, ele dizia: volta, Senhor, aos muitos milhares de Israel. Números capítulo 11, o povo começou a reclamar da situação ao Senhor e ouviu tudo o que dizia. Então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Tabera, pois o fogo do Senhor ardeu entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar: se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. Maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e recolhia no chão, usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais e colocando-o em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados que tinham gosto de massa folhada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite com orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo este povo? Por acaso gerei ou dei à luz a este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para este povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo: dá-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades, líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você.
Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Diga ao povo: consagra-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor ouviu quanto disseram. Ah, se estivéssemos carne para comer, estava melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhe sair pelo nariz, e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês e reclamaram contra ele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao Senhor: tenho comigo um exército de 600.000 soldados. No entanto, dizes: eu lhes darei carne durante o mês inteiro, mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés: você duvida do meu poder? Agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu 70 líderes e colocou ao redor deles a tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento, faziam parte da lista de autoridade, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz de Moisés contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, força-os parar. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúme de mim? Que bom seria que todo o povo do Senhor fosse profetas, e se o Senhor colocasse o seu espírito sobre todos eles. Então o Senhor voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções. Voavam na altura de quase 1 metro do chão, e o povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia. Toda aquela noite e todo o dia seguinte, ninguém recolheu menos que 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las, mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra eles e os feriu com a praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Quiriote Atavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quiriote Atavá, o povo viajou para Azerote, onde ficou algum tempo. Números capítulo 13. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à terra, à tenda do encontro, vocês 3. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem
parou à entrada da tenda do encontro Arão e Miriam. Chamou ele, os dois se aproximaram e o Senhor disse: ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões e falarei com ele em sonho. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor, como vocês ousaram criticar meu servo Moisés. A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que intensamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, suplico que a cure. O Senhor respondeu: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias. Portanto, mantenha-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Números capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento do deserto de Parã enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes dos seus líderes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paltiel, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Sus. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Mical. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofezi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Uziel. Deu o nome de Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para fazer reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Negueb até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram seus habitantes, são fortes ou fracos. Poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim a cidade, tem muralhas ou são desprotegidas, como campos abertos. O solo é fértil ou pobre, a região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram reconhecimento da terra, desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Amate. Subiram pelo Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai, todos descendentes de Enaque.
A antiga cidade de Hebrom foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoa. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uva tão grande que 2 deles precisavam carregá-los numa vara. Levaram também amostras de romãs, figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Depois passaram 40 dias explorando a terra. Os homens retornaram, e Moisés e Arão, toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, relataram que tinham visto a toda a comunidade, mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra ao qual vocês nos enviou. De fato, a terra é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que ela dá. Contudo, o povo que ali vive é poderoso. Suas cidades são grandes, fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negev, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra disseram: não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relato negativo sobre a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes. Os descendentes de Enac, perto deles, nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Então, Números capítulo 14. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. As suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivesse morrido no Egito ou aqui no deserto, dizia, porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturados como prisioneiros da terra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E dissemos uns aos outros: vamos escolher um líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão curvaram seu rosto em terra diante de toda a comunidade. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra do qual fizemos reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, e ele nos levará em segurança até ela e dará a nós uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra diante de nós. Eles são indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar e a apedrejar Josué e Caleb. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei como uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: o que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostraste para resgatar o teu povo por meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes da terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabe, Senhor, que apareces ao teu povo, parece face
a que a tua nuvem permanece sobre ele, e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia, na coluna de fogo à noite, se exterminares todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar da tua fama dirão: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou dar-lhes, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declarastes, pois disseste: o Senhor é lento para se irar, cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado, traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse: eu os perdoarei, como você me pediu, mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova e recusaram-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum deles que me trataram com desprezos haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora deem meia volta e sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa? Suas queixas contra mim, sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que eu os ouvi dizer. Todos vocês cairão mortos neste deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar para que nela morasse. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros da guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança. Eles desfrutarão aquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos nesse deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo, sofrerão a consequência de sua infidelidade até que o último de vocês morra no deserto, uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra. Vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, um ano para cada dia, por punição da sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, o Senhor, falei: certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos neste deserto, e aqui morrerão os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra. Aqueles que instigaram a rebelião contra ele, com o seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto do monte. Vamos, disseram, reconheçamos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse: por que desobedeceram a ordem do Senhor? Isso não dará certo.
não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas, os cananeus, na batalha, serão massacrados, porque vocês abandonaram o Senhor. Ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto do monte, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas, os cananeus, vieram naquele monte, desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Ormã. Eclesiastes 7. Uma boa reputação vale mais que perfume caro, e o dia da morte é melhor que o nascimento. É melhor ir a funerais que ir a festas, afinal todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo pensa em se divertir. É melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio do tolo. A risada do tolo some depressa, como um espinho que estalam no fogo. Isso também não faz sentido. A extorsão transforma o sábio em tolo, e os subornos corrompem o coração. Terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Não se ire facilmente, pois a raiva é marca dos tolos. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. A sabedoria é ainda melhor quando acompanhada do dinheiro. Ambos são proveitosos. Debaixo do sol, tanto a sabedoria como o dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Aceite o modo como Deus faz as coisas, afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegar os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus e lembre-se de que nada é garantido nesta vida. De tudo nesta vida sem sentido, incluindo justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais, porque destruir a si mesmo. Tampouco seja perverso demais, não seja tolo, porque morrer antes da hora. Preste atenção a estas instruções, pois quem teme a Deus evita os seus extremos. Sabedoria torna o sábio mais poderoso que 10 líderes de uma cidade. Há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca. Não há uma pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peca. Não escute a conversa alheia às escondidas. Pode ser que ouçam o seu servo falar mal a seu respeito, pois você sabe que muitas vezes você mesmo falou mal dos outros. Sempre me esforcei para que a sabedoria guiasse meus pensamentos e ações. Disse a mim mesmo: serei sábio, mas não adiantou. A sabedoria está sempre distante e é difícil de encontrar. Procurei por toda a parte, decidido a encontrar a sabedoria e entender a razão dos acontecimentos. Resolvi provar a mim mesmo que a perversidade é tolice, a insensatez loucura. Descobri que a mulher sedutora é mais amarga que a morte. Sua paixão é um laço, suas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego em sua armadilha. Esta é a minha conclusão, diz o mestre. Descobri isso depois de analisar a questão por todos os ângulos. Embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio. Entre
As mulheres não achei sequer, uma sequer. Foi isto, porém, que descobri: Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscam todo tipo de maldade. Eclesiastes 8. Como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. A sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. Obedeça ao rei como jurou a Deus que faria. Não procure evitar seu dever, nem se junte aos que tramam o mal, pois o rei faz o que é bem e o que bem entende. Suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode resistir a elas, nem as questionar. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo que em meio às dificuldades. Aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? Ninguém pode impedir o próprio espírito de partir. Ninguém é capaz de evitar o dia da sua morte, e a maldade certamente não o livrará do perverso. Pensei muito sobre tudo que acontece debaixo do sol, onde as pessoas têm poder para prejudicar umas às outras. Vi perversos serem sepultados com honra, frequentavam o templo e hoje são elogiados. Na mesma cidade em que cometeram seus crimes, isso também não faz sentido. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Mas ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias, como as sombras do anoitecer, não se prolongarão. Há mais uma coisa que não faz sentido no mundo. Nesta vida, os justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos, perversos como se fossem justos. Isso não faz sentido. Recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber, alegrar-se. Assim terão algo de que acompanhem todo o árduo trabalho que Deus lhes dá debaixo do sol. Enquanto procurava sabedoria, observava os fardos pesados que as pessoas carregavam aqui na terra. Vi que dia e noite sua atividade não cessa. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Eclesiastes 9. Dediquei-me também a investigar isto, embora o justo e os sábios também as suas ações estejam nas mãos de Deus. Ninguém sabe o que os aguarda, se amor ou ódio. No fim, todos têm o mesmo destino, seja pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente para pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre o mesmo à pessoa de bem e ao pecador, aqueles que faz promessa. Deus é tratado como o que o teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol têm o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante senão a morte. Só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Os vivos, pelo menos, sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensa para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar tudo o que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo, já não participam de coisa alguma que aconteceu debaixo do sol. Portanto, coma sua comida com prazer, beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste
mundo. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Observe outra coisa debaixo do sol: aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis, como um peixe na rede, ao passar o da armadilha, e as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Outro exemplo de sabedoria me impressionou enquanto eu observei como as coisas funcionam debaixo do sol. Havia uma cidade pequena, com um pouco de habitantes, e um grande rei veio com seu exército e cercou. Um homem sábio, mas muito pobre, usou sua sabedoria para salvar a cidade. Depois, porém, ninguém se lembrou e de lhe agradecer. Por isso, pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, o sábio é desprezado quando é pobre. Suas palavras logo são esquecidas. É melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. É melhor ter sabedoria que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família de maneira especial.